da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Itanhandu. Hoje a gente tem uma pauta de validação do conteúdo dos produtos E e F, que são relativos aos programas, projetos e ações e aos indicadores de desempenho do PMSB. Tá? Para quem não me conhece, vai acompanhar pelo YouTube, meu nome é Clarissa, faço parte da equipe UFMG do projeto Sambas, e comigo estão duas colegas de trabalho, a Iane e a Emily. Muito obrigada por todos aí, pela participação de todos, e vamos dar início. Eu vou passar a palavra para a Iane, que vai começar apresentando a nossa pauta. A gente vai compartilhar a tela para que vocês possam acompanhar aí o conteúdo, como a gente costuma fazer, tá? Obrigada. Minha tela está aparecendo? Sim. Bom dia, pessoal. Tá sim, tá legal. Tá no modo de edição, Iane. Foi em exibição agora? Não. Então, bom dia, pessoal. Nós vamos conversar hoje sobre apresentação e validação dos produtos E e F do município de Itanhandu. A nossa pauta, então, é justamente apresentar a versão final dos produtos E, que é programas, projetos e ações, e F, que são os indicadores, e também conversar um pouquinho sobre as atividades para encerramento do Plano Municipal de Saneamento Básico. Como vocês já têm conhecimento, o nosso projeto, né, é um termo de execução descentralizada entre a FUNAS e a UFMG, cuja elaboração se dá pela UFMG com o apoio institucional do município de Itanhandu. O município, junto com outros 11 municípios, foram contemplados, né, com esse TED, e o prazo de execução do Plano Municipal de Saneamento está previsto para ser que nós já enviamos ao município e aqueles que precisamos receber o parecer de aprovação. Os produtos A e B, eles já foram revisados pela Câmara Técnica, já temos o parecer. O C e D estão em revisão. O prazo máximo para envio do parecer que nós estipulamos, então, é até amanhã. O E e o F, também, que nós enviamos ontem, com parecer, envio do parecer para até semana que vem, segunda-feira. E o G, que é a síntese de todos os produtos, né? Então, um produto menos técnico, tem uma linguagem mais acessível, e ele vem com uma minuta de lei que será encaminhada para aprovação na Câmara, para se tornar a Política Municipal de Saneamento Básico. A nossa previsão é de enviar até o final dessa semana para vocês. Então, vamos começar com a apresentação da versão final do produto E. O produto E, nós enviamos uma versão parcial ano passado, enviamos então esse ano a versão final. Ele tem essa estrutura aqui, né, de programas, projetos e ações, que são todas as ações que serão realizadas ao longo dos 20 anos de execução do plano. As fichas descritivas, que são divididas em específicas e transversais, sendo que as específicas são aquelas que fazem parte, né, do escopo do saneamento básico, e as transversais, elas são dentro do produto E, a hierarquização do plano, que tem a finalidade de ajudar, né, orientar os municípios sobre as ações mais importantes
ou seja, a gente tentou priorizar as ações a serem desenvolvidas para colocar um cronograma de execução, alternativas de fonte de financiamento, ou seja, quais são as instituições ou os órgãos o município pode recorrer para buscar recurso financeiro para executar todas as ações propostas dentro do produto, e o programa de execução, que a gente apresenta as ações considerando ano a ano a ordem do plano, ou seja, de 2022 até 2041, de acordo com a ordem de prioridade que nós estipulamos aqui dentro da hierarquização. Então, o nosso produto ele tem esse escopo. Nós vamos falar um pouquinho dele agora para vocês entenderem, durante a leitura, o que se trata cada etapa de elaboração. Em relação aos programas, projetos e ações, para cada componente realizadas de acordo com códigos, para poder facilitar a identificação. Tem também o nome da ação, ou seja, o que vai ser feito dentro deste código. Aqui nós temos estratégias com a qual a ação está relacionada. Essa estratégia, ela está relacionada com o produto D que nós enviamos para vocês. Então, para cada estratégia que nós colocamos lá no produto D, nós temos pelo menos uma ação relacionada. Ou seja, vamos supor, para a ação que nós colocamos lá no produto D, nós temos uma estratégia de o produto D, nós temos uma ação direcionada para ela, mas pode ter uma estratégia, pode ter mais de uma ação. Então, nós linkamos, né, o produto D, que é o prognóstico, com a execução das ações aqui nos programas, projetos e ações. Nós também colocamos as metas, que são imediato até 2024, curto até 2029, médio até 2033 e longo prazo até 2041. Então, para cada ação, nós colorimos o quadradinho representante que seria de acordo com o prazo de execução, seguindo sempre o que nós estipulamos lá no produto D, que é o cronograma de metas, né, de execução para cada ação. E essas ações, elas podem ser contínuas ou intermitentes. Ações que tratam a revisão do plano, que nós sugerimos que seja de 4 em 4 anos, atualização de cadastros, seja relacionada a qualquer componente do saneamento básico, entre outras ações. Em relação às fichas descritivas, cada uma dessas ações aqui, ó, que nós colocamos para todos os componentes, ou seja, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana, além do institucional, para cada ação, nós temos uma ficha descritiva. O que é essa ficha descritiva? Aqui ela tem relacionado o número da ação, o nome dela, para poder ser fácil facilitar a identificação, a descrição da ação, ou seja, o que pode ser feito, como deve ser feito, ou o que já foi feito, sempre relacionando com os produtos que nós já entregamos para vocês, o produto C e o produto D principalmente, a área comunidade com a qual aquela ação vai ser executada. Aqui, por exemplo, nós colocamos realizar estudos dos respectivos projetos para ações de melhorias nas estações de tratamento de água da sede e do bairro Jardim. Então, a área ou a comunidade com a qual essa ação está relacionada, somente a sede e o bairro Jardim, mas isso aqui muda de acordo com a área, né, de abrangência daquela ação. A natureza, que pode ser estruturante ou estrutural. Neste caso, é
estruturante, porque pela execução é a prefeitura municipal e as parcerias mobilizadas, ou seja, as pessoas ou os órgãos, né, que o agente responsável ele pode entrar em contato para auxiliar na execução dessa ação. Então, para cada ação daquela que foi estipulada lá no programa Os Projetos e Ações, nós temos uma ficha descritiva dessa aqui, que explica tudo, inclusive a quantidade de pessoas que, se for direcionada a abastecimento de água, por exemplo, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, que afetam diretamente uma quantidade de pessoas específicas ali naquela área de abrangência, nós colocamos também aqui dentro para ver qual é o valor impactado, né, na quantidade de pessoas daquela ação. Em relação aos orçamentos, nós fizemos também, para cada componente, nós fizemos uma ficha dessa aqui, e essa ficha contém o projeto, sempre a gente relaciona o projeto quantos anos que vai durar aquela ação, no caso, essa aqui do prazo imediato dura somente 1 ano, o custo anual, esse foi de 40 mil, o custo total, ou seja, se tiver mais de 1 ano de execução, nós temos um valor, né, anual que vai se repetir ano a ano, então nós colocamos o custo total, e a memória de cálculo. A memória de cálculo, ela traz de forma detalhada, né, o que nós consideramos para calcular os valores, incluindo as correções e a quantidade de pessoas ou habitantes. Por exemplo, né, nessa ação S14, não sei se está dando para vocês verem, mas ela fala sobre a execução do projeto de adequação da rede separadora de esgoto, né, que precisa ser realizada no município. Então, a gente adota que essa ação vai impactar toda a área urbana, ou seja, 4.845 pessoas, que nós consideramos até final de plano, que precisa contemplar todo mundo, colocamos o fator de correção e multiplicamos o valor de R$ 148 por habitante para poder identificar quantas pessoas que serão impactadas com essa ação diretamente. Um custo, então, de aproximadamente R$ 450 mil por ano e um valor aproximado de 4 milhões e 500 ao longo do plano de execução de saneamento básico. Em relação à hierarquização, que é aquela que é quando nós colocamos, né, a ordem de prioridade de execução das ações. Como nós fizemos essa hierarquização? De acordo com o TR da FUNASA, nós temos 11 critérios para serem hierarquizados, que são esses aqui. Cada critério tem um peso. E para cada aplicação desse peso, a nossa equipe classificou como 0, meio ou 1. Então, a gente multiplicou esse valor do peso que a gente atribuiu para o peso que tem esses critérios e, ao final, nós tivemos um total de um valor. Esse total desse valor, ele classifica, né, as ações, os projetos de acordo com a posição que ele ocupa. Lembrando que os projetos essencialmente estruturantes, ou seja, aqueles que precisam ser realizados antes de qualquer tipo de execução de ação, eles têm prioridade 1. Por isso que vocês podem perceber que aqui o eixo do institucional, que são justamente os projetos que precisam de uma organização antes de realizar qualquer tipo de intervenção, que é o institucional que vem para poder organizar essas ações, ele está com prioridade 1 em todas
os seus projetos. E depois nós dividimos de acordo com os eixos, ou seja, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem. Nós identificamos aqui e dividimos todos os outros projetos para poder classificar em essa ordem de prioridade de execução. Lembrando que nossa equipe fez essa hierarquização com base do que a gente identificou em campo e de acordo com o diagnóstico, né, do prognóstico, com todo o levantamento que nós realizamos. Mas se o município identificar que essa ordem de prioridade ela não está adequada, a gente pede que vocês nos enviem, inclusive no parecer, para a gente poder reorganizar essa hierarquização, porque essa hierarquização é fundamental para o Plano Municipal de Saneamento Básico, porque é a partir dele que nós vamos colocar a ordem de execução das ações. Então, com base nessa hierarquização, nós temos um plano de execução, porque nós já realizamos qual o valor, né, de cada ação dentro desse plano de execução. Então, aqui, de acordo com a hierarquização que foi feita na etapa passada, nós vamos colocar as ações de acordo com a metodologia que elas precisam ser implementadas no município. Ou seja, aqui nós temos sempre o projeto, a prioridade. Essa aqui nós temos prioridade 2, que é a execução dos projetos, ou seja, antes aqui, ó, a gente precisou elaborar um projeto e depois a gente vai executar. Então, a elaboração do projeto, ele veio como essencialmente estruturante, ou seja, prioridade 1. E depois vem a execução. Então, a execução, como prioridade 2, ela vem destrinchando todas as ações que estão dentro desse projeto. E aqui, de acordo com ano a ano, nós colocamos qual precisa ser o investimento do município. Lembrando que classificamos sempre com imediato, curto, médio e longo prazo. Aqui, o longo prazo ele vai até 2041. Mas como não coube no slide, nós colocamos só de modo representativo, até 2034. Então, nós classificamos sempre, ano a ano, como precisa ser a distribuição desses gastos, para que se consiga organizar, né, o valor, quanto que vai gastar de acordo com o ano. Aqui nós vamos falar um pouquinho do resumo do Programa de Desenvolvimento Institucional. Clarissa? Estou aqui, já vamos lá. Então, a gente selecionou aqui nessa tabela todos os projetos que fazem parte do Programa de Desenvolvimento Institucional, e aqui a gente tem um somatório, né? Número de ações que cada projeto tem. Então, vamos lá. O primeiro projeto do Programa de Desenvolvimento Institucional se chama Implantação dos Instrumentos da Política Municipal de Saneamento Básico, e ele tem 4 ações. Outro projeto se chama Implantação ou Consolidação dos Instrumentos Normativos que são concernentes ao saneamento. Então, temos 15 ações. Outro, Promoção da Sustentabilidade Econômico-Financeira dos Serviços, preservando o direito social. 7 ações. Um projeto de promoção da educação popular em saneamento básico, com uma ação específica de desenvolvimento de um programa, e o projeto de integração saúde e saneamento, com 2 ações. Então, nós temos um total de 29 ações voltadas para o desenvolvimento institucional de Itanhandu, que estão distribuídas aí nesses 5 projetos. Tá? Com relação ao orçamento, então, o orçamento total ao longo dos 20 anos é de R$ 8.126.040, né? Que está distribuído em 4 prazos, né? No imediato, curto, médio e longo. Então, a gente tem aí alguma variação, né, de orçamentos, aí o prazo imediato na ordem de R$ 890 mil, o prazo curto, 2 milhões, o prazo médio já tem uma queda de 1.600.000, e no prazo longo a gente tem um aumento aí do orçamento para 3.390.000. Então, dentro do produto em cada um desses prazos, a gente tem uma distribuição desse orçamento por ano, como a Iane já falou, né?
Então, a gente traz aqui esse resumo para vocês terem uma noção, né, do total de orçamento para esse programa de desenvolvimento institucional. Então, a gente vai precisar aí de uma média por ano de R$ 406 mil para executar essas ações. Aí a gente trouxe aqui algumas dessas ações para a gente entender do que se trata esse programa, né? Então, a primeira ação que a gente trouxe aqui se chama Instituir e Fortalecer o Conselho Municipal de Saneamento Básico ou reformular um conselho já existente no município. Essa é uma ação com prazo, é uma ação contínua, né, desde o prazo imediato até o prazo longo, porque a gente entende que depois de instituído, esse conselho deve ser atuante, né? A segunda ação é criar, por meio de lei, o Fundo Municipal de Saneamento Básico e fortalecer e monitorar sua aplicação. Igualmente, uma ação que deve ser contínua aí ao longo dos 20 anos. Tá? A gente já discutiu, né, sobre a importância desse fundo, do município ter especificamente um fundo para saneamento básico, no sentido de organizar as finanças, de acessar recursos, né, de favorecer a execução das ações. A terceira, identificar e cadastrar os tipos de soluções em saneamento básico adotadas pelas famílias residentes no município, bem como o levantamento da população flutuante, de modo a subsidiar a elaboração de projetos, além de cadastro do patrimônio municipal, utilizados na prestação de serviço de saneamento. Então, essa ação aqui, especificamente, ela vai até retomar o que já é feito no município com a estratégia de saúde da família, né? Então, é importante conhecer como que está a situação sanitária de cada um dos domicílios, sejam eles urbanos ou rurais, né? Para poder subsidiar a elaboração desses projetos, né? Qual que é a área que está mais sensível, qual a área está mais carente, que tipo de projeto pode ser aplicado, lembrando que isso pode ser feito com base no prognóstico, produto D, né, que aponta alternativas de soluções para cada uma das regiões, das localidades do município. A população flutuante também faz parte também é uma informação sensível, considerando, por exemplo, que num período de carnaval Itanhandu tem um aumento da população, o município precisa prestar abastecimento de água suficiente, né? Muitas vezes a questão dos banheiros públicos é sensível, a geração de resíduos sólidos aumenta, então precisa fortalecer e aumentar a equipe de limpeza pública, de coleta, né? Aí o transbordo vai ter alguma alteração. Então, essa população flutuante é importante conhecer e, de maneira geral, ela é mais evidente no calendário de eventos do município, né, como Carnaval, Natal, férias, Páscoa, esses feriados e férias escolares. Né? A seguinte ação vamos dizer aí que é o coração do desenvolvimento institucional de Itanhandu, né, que é definir e estruturar órgão responsável pela prestação dos serviços de saneamento básico. Aí aqui a gente está falando dos 4 componentes: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais, visando atender à lei orgânica que estabelece o modelo de prestação direta dos serviços e considerando a formação de um departamento na prefeitura municipal e, posteriormente, um serviço autônomo de saneamento básico com autonomia financeira e administrativa. Essa ação, ela resulta já de uma conversa da equipe UFMG com representantes da prefeitura, né? Principalmente secretarias de serviços gerais, de obras e de meio ambiente, que já vem discutindo uma forma de melhor organizar, instituir, estruturar a prestação dos serviços, né? Que hoje se encontra fragmentada principalmente nessas secretarias, né? E aí, aproveitar que a Luciana, a Simara estão aqui, essa estruturação desse órgão responsável, né, pela prestação de serviços, também vai impactar o orçamento municipal, né? Hoje, o município, como a gente discutiu, conversou no diagnóstico, não existe um controle sobre a arrecadação sobre os serviços e o investimento, né? Quanto da arrecadação é direcionado para gastos, né, para despesas dos serviços. Então, a gente não tem muito bem, muito claramente essa informação, né?
mas é importante que o que é arrecadado da prestação de serviços seja integralmente direcionado para a prestação de serviços. Então, também a definição e estruturação desse órgão responsável vai passar por esse entendimento orçamentário, né? E aí a prefeitura vai precisar fazer uma revisão desse orçamento para que ela possa também se equilibrar, né? A gente entende que hoje a arrecadação de serviço de saneamento básico está sendo aplicada para outras ações da prefeitura. Deixa eu ver aqui uma pergunta da Luciana. Durante os 20 anos de implantação, haverá algum acompanhamento da FUNASA? Não sabemos informar, Luciana. A gente sabe que a FUNASA pode acompanhar a execução das ações que tiveram financiamento da FUNASA, tá? Em geral, ela faz esse tipo de acompanhamento, mas a gente não consegue afirmar agora como que vai ser, tá? E aí, bom, deixa eu passar para as ações aí, que a Yane já mudou meu slide aqui. Então, a ação IN 14. Tudo bem, Yane, pode passar. Eu só quero dizer que essa definição, estruturação desse órgão responsável está prevista para o prazo imediato, vejam, né? Então, é possível, né? O que essa ação está apontando? Que na gestão de agora, na gestão da prefeitura de agora, seja feito esse estudo, esse planejamento de definir e estruturar esse órgão responsável, que nesse prazo imediato já seja pensado. Vamos montar um departamento? Sim ou não? Vai funcionar como? Com quais funcionários? Vai precisar de aumentar a equipe? Então, a ação tem um orçamento para isso, para contratação de pessoas, de equipamentos, máquinas, né, computadores. E aí, quando que esse departamento vai amadurecer para uma autarquia, né? Então, esse planejamento da estruturação desse órgão deve ser feito na gestão de agora, que corresponde ao prazo imediato, tá? Por favor, Iane, obrigada. Então, seguinte, a ação IN 14, desenvolver estudos para elaboração e implementação de modelos de cobrança para os serviços relativos aos 4 componentes do saneamento básico, atentos ao princípio da acessibilidade econômico-financeira das populações urbanas e rurais do município e revisão das atuais metodologias utilizadas. Então, a gente também viu no diagnóstico que o município não tem uma tarifa, né, uma taxa de serviço de água e esgoto que se refira à totalidade da prestação desses serviços. Algumas cobranças estão relacionadas ao tamanho do lote, né, mas a gente ainda precisa refinar esse modelo para que ele possa se ajustar não só à despesa dos serviços, né, a demanda de despesa dos serviços, mas também a capacidade de pagamento da população. Então, por isso, a gente tem que esse modelo precisa estar atento à característica de acessibilidade econômico-financeira da população. Nessa ação também vai estar inserida a questão da tarifa social, que hoje Itaiandu não possui, né? Então, esse estudo ele tem esse objetivo de compreender a situação econômico-financeira de todas as famílias, de como elas são distribuídas no município, utilizar, por exemplo, a fonte de informação do CAD único, né, para ver as famílias de baixa renda, e aí cruzar com outras informações da prestação de serviços para pensar um modelo que seja adequado ao contexto de Itaiandu, urbano e rural. Tá? Esse estudo também está previsto, aí, vejam, para o prazo imediato, né? Então, são duas questões centrais aí de fortalecimento institucional. Estruturar o órgão prestador de serviços e pensar aí como que esses serviços serão cobrados. Tá? Ação IN 19. Estudar e acompanhar fontes de financiamento para execução e implantação de serviços de saneamento. Então, como a Yane falou, o produto tem um item específico para apontar, né, fontes de financiamento. Então, tem lá uma variedade de bancos, de agências, de comitês que têm disponibilidade de recursos, que periodicamente lançam editais, que podem direcionar esses recursos, porque a gente sabe que um município não é capaz sozinho de financiar a execução de todas as ações, né? Então, além de incluir as ações de saneamento no
plano plurianual, né, no orçamento municipal, é importante que outras fontes estejam aí atuantes no município, operantes, né, para que a gente consiga alcançar as metas. Então, essa ação também ela é contínua, desde o prazo imediato até o longo, porque esse monitoramento das fontes de financiamento tem que estar sempre acontecendo, né? Depois, a ação IN20, criar e divulgar para a população o direito à tarifa social para as famílias de baixa renda, e aí está relacionado àquilo que eu falei na ação anterior, do estudo para implementar um modelo de cobrança, né? Essa ação do direito à tarifa social pode ser executada em parceria com o secretário de Desenvolvimento Social, com o pessoal do CRAS, né, para identificar aí quais são as famílias as famílias vulneráveis que estão cadastradas no município. Também é uma ação permanente, né, continuada aí do prazo imediato até o longo. Depois a ação IN21, estruturar, implementar e manter programa permanente de educação popular em saneamento básico. Essa aqui é uma questão que a gente conversou bastante na semana passada, quando a gente validou os produtos C e D, né, da necessidade de desenvolver essas ações de educação no município. Não só para conscientizar e mobilizar a população, né, por exemplo, para as pessoas compreenderem a forma de acondicionar os resíduos em casa, entregar para coleta seletiva, ou compreender a necessidade do hidrômetro, como que vai funcionar, como vai ser feita a cobrança da tarifa, né? Ou compreender a importância de estruturas de drenagem das águas de chuva, né, para evitar as enxurradas, as inundações, mas também para fortalecer os gestores públicos e os operadores, né, os trabalhadores do serviço de saneamento. O pessoal da prefeitura, o pessoal de prestador de serviço, o pessoal da associação de catadores. Então, esse programa de educação, ele tem que estar voltado para os dois públicos, né? Tanto aqueles que estão atuando de um lado para prestar os serviços, quanto a população que está sendo atendida, tá? Por favor, Yane. Acho que agora eu finalizei. Então, Clarissa falou do institucional, agora nós vamos começar com os componentes, né? Diretamente do saneamento básico. O primeiro deles é o abastecimento de água. Então, sempre relacionando os projetos à quantidade de ações que possuem dentro daquele projeto. O primeiro projeto, então, é a criação de instrumentos para otimizar a operação, manutenção e monitoramento dos sistemas e soluções de abastecimento de água. Ele conta com 5 ações dentro desse projeto. O segundo é a elaboração de estudos e projetos para melhoria destes sistemas, que possuem 7 ações. E depois de elaborar, nós temos a execução, né, desses sistemas e soluções de abastecimento de água, que também possui 7 ações. Manutenção e revitalização dos sistemas coletivos de abastecimento de água, com 4 ações. Proteção dos recursos hídricos para preservação dos pontos de captação de sistemas e soluções, possui 7 ações, sendo que 2 delas são transversais, ou seja, aquelas que não fazem parte, né, diretamente do saneamento básico, mas afetam o saneamento. Controle, monitoramento e redução de perdas e desperdício, com 3 ações, e controle da qualidade da água para abastecimento, com 3 ações. No total, então, nós temos 36 ações dentro do programa de abastecimento de água, e todas essas 36 ações, elas têm um custo total, ao longo dos 20 anos de execução do Plano Municipal de Saneamento Básico, de aproximadamente 7 milhões de reais. Sendo que, assim como a Clarissa falou, tem uma diferença, né, de distribuição de acordo com os prazos, mas de forma geral tem uma média por ano de investimento de aproximadamente 350 mil reais. Sendo que o maior gasto será no curto prazo, que precisa ser investido cerca de 5 milhões e 500 reais no abastecimento de água. Aqui nós colocamos algumas ações do programa para a gente poder conversar sobre elas. A primeira delas é a ação 6, que fala sobre realizar estudos de viabilidade e elaborar projetos para a implantação de novos sistemas ou soluções de abastecimento de água com tratamento adequado para as localidades que ainda não possuem acesso aos serviços,
Ou seja, a gente vai ter que realizar esse estudo para ele poder identificar quais são todos os locais urbanos e rurais que não possuem acesso ao tratamento adequado de água. Então, aqui, nessa realização desse estudo, ele tem prazo imediato. E logo depois, a gente tem a execução desses projetos. Porque a gente primeiro estuda no prazo imediato e depois a gente executa, que a gente colocou aqui como curto prazo. Então, sempre vai ter essa ordem nas nossas divisões das ações, sempre vai ter essa ordem. A gente vai realizar os estudos e depois executar aquela ação que foi identificada. Então, a gente sempre aqui, igual essa execução de projetos, a gente sempre relaciona ao número da ação que está identificando a realização dos estudos. Como ação transversal, nós colocamos de exemplo realizar levantamento de uso dos recursos hídricos do município, orientando os usuários sobre a necessidade de regularização de outorgas ou certidão de uso significante. Essa ação transversal, ela é de forma contínua, porque precisa ser realizada pela prefeitura para poder conscientizar a população que utiliza, né, principalmente a captação individual. E é uma ação transversal porque ela não faz parte, mas ela impacta diretamente no saneamento básico, principalmente no componente de abastecimento de água, né? Para a gente poder, principalmente, identificar a quantidade de água disponível que tem para uso no município de Itanhandu. A ação 21 consta como cadastrar e manter atualizadas as informações sobre as condições estruturais e necessidade de substituição de equipamentos e ou peças de todos os sistemas de abastecimento existentes do município, nas localidades urbanas e rurais. Percebe que a gente sempre frisa isso dessas localidades, porque a gente tem que lembrar que a área rural ela também faz parte, né, do Plano Municipal de Saneamento Básico. Ela não deve ser excluída de nenhuma ação, e tudo que for feito para a área urbana precisa também ser realizado na área rural. Essa ação de cadastramento ela tem uma duração de imediato a longo prazo, ou seja, de forma contínua, justamente porque a gente tem que manter atualizadas essas informações. E no município de Itanhandu, nós identificamos que as manutenções preventivas elas não ocorrem de maneira muito eficaz. Então, isso pode impactar também, porque depois as correções, né, as manutenções corretivas, elas ficam às vezes, até muito mais caras do que as preventivas. Então, a gente colocou essa ação para poder alertar o município sobre a necessidade de manter atualizada mesmo essas condições de todas as estruturas e equipamentos utilizados no abastecimento de água. Na A25, nós temos que regularizar a vazão de captação da ETA urbana e da ETA jardim para verificar a necessidade de alteração do ponto de captação. Essa ação precisa ser feita no prazo imediato. Por quê? Porque nós identificamos que a captação tanto da ETA jardim quanto da ETA urbana, a vazão de captação está acima da vazão outorgada. Então, a gente precisa já regularizar essa vazão em prazo imediato. E caso não seja possível captar a vazão necessária para abastecimento das duas localidades, ou seja, da área urbana e do bairro Jardim, a gente já precisa identificar um novo ponto de captação para conseguir atender a demanda. Então, se essa outorga ela for indeferida, por algum motivo, a gente já tem que ter uma outra ação, já é uma outra ação para poder regularizar identificar um novo ponto de captação, caso essa outorga seja indeferida. Implementar, adequar e ou ampliar a micromedição dos domicílios atendidos por sistema de abastecimento de água. É de forma contínua também, ou seja, de imediato a longo prazo, e é uma ação que, inclusive, vai impactar, provavelmente vai impactar até mesmo no desperdício de água, porque com a micromedição, o desperdício ele pode ser diminuído, né? Então, a gente espera que essa micromedição no município de Itanhandu, que ela não ocorre, uma vez que existem hidrômetros, mas não estão em operação, a gente precisa colocar essa ação em prática já a partir do prazo imediato e de forma recorrente. E na ação 32, temos elaborar e implementar normativas para implantação e ampliação de controle e vigilância da qualidade da água nos sistemas coletivos e soluções individuais de abastecimento de água. Também
execução dela é de forma contínua, ao longo do horizonte dos 20 anos, né, de execução do plano, e lembrando sempre que as áreas rurais também precisam desse controle, dessa vigilância, porque todo mundo tem direito, né, ao acesso à água potável. Então, não é somente naqueles locais em que existem estações de tratamento de água e também planos de monitoramento. Então, a gente tem que focar também nas ações, nas soluções individuais. Como esgotamento, o programa de esgotamento sanitário, a gente também fez a mesma divisão, né, dos projetos, do número de ações dos investimentos, e os projetos, que são 7, são esses. Criação de instrumentos para otimizar a operação, manutenção e monitoramento dos sistemas, com 4 ações. Elaboração de estudos e projetos para melhoria dos sistemas e soluções de esgotamento sanitário, com 5 ações. A execução desses projetos, com 7 ações. Manutenção e revitalização de sistemas, com 3 ações. A regularização ambiental, 2. Monitoramento de sistemas e soluções de esgotamento sanitário e controle de efluentes, com 2 ações. Adesão à rede coletora, melhorias sanitárias domiciliares e redução de lançamentos clandestinos, com 3 ações. No total, são 26 ações. Como vocês podem observar, todas de esgotamento sanitário são ações diretamente do saneamento básico, né? Então, não existem ações transversais no programa de esgotamento sanitário. Esse componente foi o mais caro do plano, justamente pela necessidade que Itanhandu tem de adequar, né, o tratamento de esgoto sanitário no município. Então, ele ficou no valor de aproximadamente 28 milhões e 500 mil reais durante todo o plano, o período de execução do plano, sendo que uma média anual de gasto da prefeitura será de aproximadamente 1 milhão e 400 mil reais. Então, é um investimento, assim como a Clarissa falou, que precisa de fontes de financiamento, porque é um investimento realmente que a prefeitura vai precisar de ajuda para poder concluir essa elaboração do plano. Vou apresentar para vocês. A S5, realizar estudos de viabilidade técnico-econômica e elaborar projetos para a implantação de novos sistemas coletivos ou soluções individuais de esgotamento sanitário, com tratamento adequado para as localidades que ainda não possuem acesso aos serviços ou para aquelas que precisam se adequar ao tratamento. A exemplo aqui nós temos os locais que não possuem tratamento de esgoto, né? E também aqueles que existem, mas que não estão operando de maneira adequada. Exemplo da Et Gonçalves. Então, essa realização desses estudos precisa ser cumprida em prazo imediato. Na S7, nós temos realizar estudos respectivos projetos para a substituição da rede combinada de esgoto e drenagem de águas pluviais na sede municipal. Também precisa ser executada em prazo imediato, porque essa substituição precisa ocorrer já a partir do curto prazo. A ES10, nós temos executar projetos de implantação de novos sistemas coletivos de esgotamento sanitário, incluindo a regularização ambiental destes. Essa ação ela tem um custo muito elevado, porque ela fala justamente de implantar soluções de esgotamento sanitário, sistemas de soluções, né? Então, aqui, nós colocamos um prazo a partir de curto até longo, porque como essa ação tem um alto investimento, nós precisamos de mais tempo para poder executá-la. Então, nós colocamos até longo prazo. E aqui, dentro dessa ação, está a construção da ET, né, na sede urbana, que é um dos maiores gastos do município, assim como o projeto de substituição da rede de esgoto, que é justamente a ação ES14, que está aqui também com o mesmo prazo de execução, justamente pelo alto investimento. Então, são os dois maiores orçamentos que nós temos aqui para o programa de esgotamento sanitário, que são a construção da ET e o projeto de adequação da rede separadora, que precisa ser realizado em todo o município.
Aqui na ação 12, nós temos de executar projetos de implantação e ou adequação de soluções de esgotamento sanitário para a população que utiliza soluções tecnológicas individuais. Essa ação, por ser uma ação tecnicamente mais simples do que a implantação de sistemas coletivos, nós colocamos de curto a médio prazo, porque nós acreditamos que as soluções elas podem ser, né, o município vai conseguir construir e adequar essas soluções em menos tempo do que vai levar para construir uma ET e para poder realizar a adequação da rede separadora de esgoto das águas pluviais. Capacitar continuamente os colaboradores responsáveis pela manutenção e conservação dos sistemas de esgotamento sanitário existentes no município, nas localidades urbanas e rurais. É aquele caso das manutenções, né, que precisa capacitar, ter um pessoal qualificado. Estamos considerando que o município vai conseguir ampliar o quadro de funcionários e capacitá-los, justamente para poder identificar, né, os locais que precisam de manutenção, que é o caso da realização de manutenção contínua e preventiva. Ela também precisa ser realizada ao longo de todo o horizonte de planejamento. E implantar e ou adequar controle e monitoramento dos efluentes do sistema de esgotamento sanitário e das novas instalações, respectivo curso d'água receptor. Lembrando que todo o sistema os sistemas coletivos, né, lançamento de efluentes, eles precisam se adequar à legislação pertinente e esse monitoramento ele tem que ser contínuo. Em Itanhandu, hoje, nós temos 2 ETs operando e a gente considera que esse monitoramento, né, essa adequação também precisa ser realizada nas novas estações de tratamento que nós consideramos para implementar no município, para adequação, né, dessa legislação. Pessoal, dúvidas até aqui? Questões com relação ao institucional, água e esgoto? Então, a gente vai avançando para a drenagem e manejo das águas pluviais, tudo bem? Bom, da mesma forma que é um resumo do programa de drenagem e manejo das águas pluviais, que está composto por 4 projetos, né? O primeiro, instrumentação do serviço de drenagem e manejo das águas pluviais, tem 8 ações, uma delas é transversal. O projeto Operações e Manutenções Essenciais de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais, tem 4 ações, uma delas é transversal. Projeto Execução de Projetos Técnicos de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais, com 5 ações, uma delas transversal. E o último projeto, Prevenção de Riscos Relacionados à Drenagem e Manejo das Águas Pluviais, com 18 ações, sendo 13 transversais, o projeto mais amplo, né, que tem mais interfaces com outras políticas, além do saneamento básico. Então, vejam que para a drenagem e manejo das águas pluviais, a gente está pensando aí em dar instrumentos para a prestação do serviço, e esses instrumentos têm a ver com cadastro, mapeamento de áreas vulneráveis a eventos críticos de chuva, elaboração de outros instrumentos de gestão territorial, né, como os códigos de obras, códigos de postura, no caso de estar tendo revisões, né? Depois, operar e fazer manutenções essenciais e executar projetos técnicos, né, construir a infraestrutura necessária, substituindo a que existe hoje, que é mista, e ampliando implantando nas áreas hoje não atendidas, né? E pensando diante disso da prevenção de riscos, né? E lembrando que Itanhandu tem um histórico de inundações, e tem aí já uma experiência com o município de Passa Quatro, né? Nas épocas mais críticas, já sabemos aí que 50 minutos após as chuvas de Passa Quatro, esse volume de águas chega em Itanhandu, né? Então, a gente também tem que pensar nessa associação de municípios com o objetivo de se preparar para inundações, né? Tanto evitar como se preparar para quando acontecem esses eventos críticos. Então, esse é só um exemplo. E aí, para
executar esse programa ao longo dos 20 anos, o orçamento é de R$14.680.000, também é um componente que representa aí uma parcela maior dos investimentos necessários, justamente por isso, na mesma linha que a Iane comentou, né? A necessidade de infraestrutura, né? De construção dessas redes, né? Desse sistema de manejo das águas pluviais. Iane, a sua tela parou de ser compartilhada. Parou? Parou. Pronto, voltou. Obrigada. Então, esse total de 14... Voltou, obrigada. Esse total de 14.680.000 está distribuído nos prazos, né? E aí o maior gasto está relacionado ao prazo médio, né? Que é quando a gente tem um ápice da implantação dessas infraestruturas, tá? No prazo do médio ao longo aí. Então, a gente começa com um orçamento menor de R$118.000, no prazo imediato, depois prazo curto, 3.300.000, prazo médio, 7.300.000, e no prazo longo, 3.800.000, né, nessa ordem de grandeza. Então, com uma média por ano de R$734.000, tá? Passa, por favor, Iane. Aí a gente trouxe também algumas ações, né, para a gente poder ter aí uma visão sobre o que é, quais são as ações que esse programa busca executar. A primeira delas, buscar financiamentos e parcerias para a elaboração do plano diretor de drenagem. Esse plano diretor de drenagem é um instrumento não específico do saneamento básico, mas que vincula o planejamento do desenvolvimento urbano, né, do uso e ocupação do solo, vinculado com as ações necessárias para fazer o controle das águas pluviais. Então, esse plano diretor de drenagem, ele é importante porque ele vai associar o conhecimento do território urbano e rural com o conhecimento das estruturas que são necessárias para a gente evitar eventos como enxurradas, alagamentos, inundações, erosão, assoreamento dos cursos d'água, deslizamento de terra, que eventualmente atinge famílias de baixa renda, que na sua maior parte estão localizadas nas áreas ribeirinhas, né, ao longo aí do Passa Quatro, do Rio Verde. Então, é um instrumento importante para amparar a gestão das águas pluviais no município, tá? Então, essa ação já busca esses financiamentos e parcerias para que seja possível, né, tanto do ponto de vista de recursos humanos quanto recursos financeiros, executar esse plano, elaborar esse plano, tá? E aí a gente tem um prazo de imediato a curto, né, dada a necessidade, a relevância desse instrumento de planejamento para o município de Itaiandu, que é o Plano Diretor de Drenagem. Tá? A ação 2, a MP2, aí, incentivar ações e projetos que busquem aumentar ou facilitar a infiltração do solo, captação e contenção das águas pluviais. Então, essa ação tem a ver com o que a gente conversou na reunião sobre o diagnóstico e o prognóstico, né, da necessidade de conter, de amortecer, de infiltrar as águas de chuva, né, para a gente ter aí uma diminuição do escoamento de água pluvial que chega no curso d'água, né, e também favorecer a recarga do manancial subterrâneo, né. E aí essas ações, essa ação de incentivo está colocada por prazo imediato curto. Eventualmente ela pode acontecer no médio e longo, mas o objetivo é que elas estejam inseridas principalmente nas ações de novos loteamentos e adequação das estruturas de saneamento básico, né? Que o município já está vislumbrando hoje, principalmente na área que a gente conversou, né, ao lado do bairro René Chalier, né? Então, os loteamentos novos. Bom, a ação MP8. Elaborar e executar cronograma de operação para limpeza periódica dos dispositivos de retenção, que são as grades das bocas de lobo, e das estruturas de micro e macro drenagem pluvial, os bueiros, as galerias, os canais, em parceria com prestadores de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos.
Então, essa é uma ação importante para proteger a estrutura de drenagem de águas pluviais que hoje o município possui, ainda que se trate de uma estrutura mista de águas de chuva e esgotos domésticos, né? A gente viu bastante no diagnóstico que o serviço de limpeza pública não dá conta, não é suficiente para manter essas grades, né, de retenção limpas. Então, a gente precisa aí de elaborar um cronograma, de ter essa clareza no prestador de serviço de onde estão esses pontos e qual vai ser a periodicidade de limpeza para a gente manter essa estrutura protegida, tá? E aí seja facilitado o escoamento da água, que é a função dessas estruturas, né? Essa é uma ação contínua, do prazo imediato ao prazo longo, já que essa é uma tarefa que deve acontecer continuamente no município, né? A tarefa de limpeza dessas estruturas. Então, a MP11, executar projetos de substituição do sistema combinado por sistema separador. E aí, quero lembrar que antes de executar esses projetos, a gente tem ações específicas para elaborar um estudo técnico, né, para elaborar um projeto técnico para o município compreender como vai ser feita essa substituição e com quais tecnologias e por onde essa rede vai passar dentro da área urbana, né, para substituir. Então, a gente já entendeu, né, isso também foi discutido no diagnóstico, que a existência de uma rede mista não é uma situação mais adequada para o saneamento básico, né, do ponto de vista aí do esgotamento sanitário, da drenagem de água de chuva, e muitos dos retornos de água nas bocas de lobo, nos ralos de alguns domicílios, né, e de postos de visita, estão relacionados com essa mistura de águas de esgoto e águas de chuva, né? A rede hoje não foi projetada para aguentar essa vazão de água tão grande. Então, é necessário fazer essa substituição para que a gente tenha um sistema separador, uma rede onde só passa água de chuva e uma rede onde só passa esgotos domésticos, né? Essa ação de substituição, então, está direcionada para os bairros urbanos, onde hoje existe esse sistema combinado, tá? É uma ação prevista para começar no curto prazo, né? Então, vai ser aí, pensando na gestão municipal, a próxima gestão depois da conclusão dessa de agora, né? A partir de 4 anos da publicação do plano. E aí, a ação seguinte é de implantar e ampliar sistema de drenagem e manejo das águas pluviais no território. Então, aqui essa ação, e ela vai começar depois, né, a partir do prazo médio, ela tem a ver com atender os bairros urbanos, onde hoje não existe uma rede de coleta de esgoto ou rede de drenagem de águas pluviais, essa rede mista, né? A gente sabe que a rede mista hoje não atende a totalidade do município, alguns bairros ou ruas periféricas, né, do perímetro urbano tem esgotamento, tem lançamento de esgoto a céu aberto, então existem áreas, né, a gente não conseguiu ter uma precisão no diagnóstico, mas então preferiu manter essa ação para que seja feito, então, esse estudo técnico, um projeto técnico para identificar essas áreas e projetar o tipo de sistema necessário para drenar água de chuva nessas localidades. Nesse caso aqui, a gente também pode estar falando de bairros rurais mais próximos do perímetro urbano, que são áreas de contribuição de escoamento de água pluvial para os rios Passa Quatro e Verde, na faixa que eles atravessam o território urbano, tá? Então, é importante observar que nesses estudos técnicos, né, a gente, em geral, esse estudo técnico tem um caráter de observar bacias de contribuição. Então, a gente pode ter aí um bairro rural que esteja próximo do urbano e faz parte dessa área de contribuição da escoamento pluvial, então ele também deverá receber estruturas de drenagem, tá? Alguém fez um comentário, deixa eu ver aqui. O Wagner, dependendo do nível do rio, as redes pluviais não têm caída, pois os rios e as ruas estão quase no mesmo nível. Justamente, Wagner, é importante colocar esse ponto, que também é uma das causas do retorno das águas, né? Então, esse estudo técnico, tanto para substituir a rede mista, quanto para implantar a rede de drenagem, onde hoje não tem, né? Ele vai visar compreender essas cotas, né? Quais são os pontos
mais baixos ou mais altos com relação ao curso d'água, para entender se o escoamento está sendo favorecido pela gravidade ou se a forma do relevo está represando as águas pluviais, né? A gente vê algumas ruas onde isso acontece, e aí tem fenômenos aí de alagamentos e até de enxurradas que invadem alguns domicílios. A gente conversou com algumas famílias que já foram atingidas, perderam bens econômicos, né? Não houve perda de vidas, graças a Deus, mas isso existe, e aí já quero te dizer que esse estudo técnico também vai contemplar esse aspecto, tá? Das cotas, para favorecer aí o sistema, para entender como que deve ser projetado o sistema de drenagem pluvial. Obrigada, Wagner. Obrigado, eu. Aí, a seguinte ação aqui é... peraí, deixa eu ver onde que eu tô. Agora na MP14. Implantar dispositivos de drenagem nas instalações e estruturas da unidade de tratamento, da unidade de triagem e transbordo e das estações de tratamento de água e estações de tratamento de esgoto do território municipal. Então, alguns comentários. Lá na unidade de triagem, onde atua a Associação de Catadores de Itanhandu, Acre, essa é uma área de manejo de resíduos, né, de operar, manejar resíduos e de transbordar resíduos. Então, ainda que a gente tenha proteção por telhados, né, no transbordo, que a chuva não alcance os resíduos, por ser um transbordo, é natural que que haja a geração de chorume, né, esse líquido que sai da putrefação dos resíduos, porque o transbordo em Itanhandu hoje contém matéria orgânica. Então, é importante e existe normas ABNT para isso, né, normas técnicas, que uma unidade de triagem, transbordo, tenha um sistema de calhas de coleta, de captação desse chorume, e é necessário que esse líquido, esse efluente, passe por um tratamento antes de ser descartado no ambiente, né, no solo, seja como for. Então, essa estrutura, ela também pode ser pensada do ponto de vista da drenagem e manejo das águas pluviais, não só pensando no escoamento da água de chuva dentro da unidade, mas também porque essa água de chuva pode se misturar com o chorume quando ele escoa do galpão de transbordo, tá? E aí a gente, na visita técnica, identificou essa necessidade, por isso essa ação. Da mesma forma, a estação de tratamento de água e a estação de tratamento de esgoto precisam ter estruturas de drenagem da água de chuva para proteger as etapas operacionais, né? A gente não quer que a água de chuva alcance uma unidade de cloração, ou alcance os escritórios, ou alcance qualquer outra estrutura de armazenamento do almoxarifado, né? De armazenar os materiais e os insumos, muito menos que ela alcance as unidades de tratamento dos esgotos, quando, por exemplo, são estações fechadas, né, para o sistema anaeróbio funcionar. Então, essa drenagem precisa acontecer, e aí, dentro dessa ação de implantar dispositivos, todas as estruturas do saneamento básico estão contempladas. Sobretudo, as estruturas que se referem a uma solução coletiva, tá? Que é uma unidade aí que a prefeitura vai operar para atender um número grande de pessoas, né? E aí quero lembrar que essa ação está falando aqui implantar, né? Já implantar os dispositivos, mas a gente tem ações dentro desse programa para elaborar um estudo técnico, para compreender como que a água de chuva escoa nessas áreas, quais são os melhores pontos para a gente direcionar a água de chuva, se vai infiltrar, em qual ponto, enfim. Então, um estudo técnico é necessário e está contemplado nesse programa, tá? Aqui eu selecionei as ações estruturais, né, de já transformar a realidade. E é um projeto, uma ação a partir do prazo médio, né, que a gente está entendendo que é preciso adequar as estruturas para depois vir com esse projeto de drenagem, e pode ser, inclusive, que essa adequação passe já pela implantação de estruturas de drenagem, tá? Então, as ações podem acontecer de maneira concomitante. E aí, a última ação que a gente selecionou tem a ver com implantar equipamentos de drenagem nas estradas vicinais. A ação transversal é essa, que vai envolver as políticas de trânsito, né, de manutenção das estradas,
e aí também para o prazo a partir do médio para o prazo longo, e também isso a gente conversou, foi objeto de debate, né, na nossa última reunião, da necessidade, inclusive, da prefeitura se reorganizar para somar esforços, né, e distribuir responsabilidades aí sobre as estradas vicinais. Então, a gente conversou sobre a qualidade das estradas hoje, algumas de terra, não tem o abaulamento, não tem as estruturas de calhas laterais, nem de infiltração da água no solo, né? Então, a população rotineiramente, aí, periodicamente e repetidamente atua com a implantação de entulhos para conter aí a erosão das estradas, né? Então, todo esse processo que hoje acontece, muito se deve à falta de estruturas de drenagem nas estradas vicinais. Então, quero lembrar que, de novo, né? Essa ação que a gente traz aqui para dar exemplo é de implantar equipamentos, mas antes tem uma ação para fazer o estudo, para compreender a malha de estradas vicinais de Itaiandu, qual é a situação dela, o que ela precisa, quais são os projetos técnicos necessários, e depois ações para fazer o monitoramento e a manutenção dessas estradas. Tá? Ok. Vamos passar? Por favor, Yane. Agora, falando do resumo do programa de gestão integrada de resíduos sólidos. Esse é um programa mais recheado aí com relação de águas pluviais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projetos. Então, vamos lá. O primeiro projeto é fortalecimento e adequação da gestão de resíduos sólidos, com 8 ações. Depois, projeto implantação, adequação e ampliação dos serviços públicos de coleta e limpeza pública. Depois, fortalecer a coleta seletiva e reciclagem. Esse aí, projeto com 11 ações. Perdão, eu pulei ali o número de ações do projeto de coleta e limpeza pública, né? 7 ações. Projeto seguinte, fortalecimento da logística reversa, com 2 ações. Projeto atenção aos resíduos especiais, com 6 ações. Projeto segurança do trabalhador, com 2 ações. E o projeto destinação adequada e regularização da disposição final, com 4 ações. Então, a gente tem um total aí de 40 ações para adequar a gestão dos resíduos sólidos. Então, vejam comigo, por favor, aqui. A gente tem um primeiro projeto de fortalecer a gestão. Então, da mesma forma como foi pensado para as águas pluviais, que eu mencionei aqui, é um projeto voltado para elaborar estudos, elaborar projetos, fazer mapeamento, elaborar cronogramas de trabalho, então, tudo que tem a ver com materiais que apoiem a execução e operação dos serviços. E a gestão, né, o monitoramento, o acompanhamento, uma forma de dar controle para a prefeitura, para ela ter domínio sobre o que está sendo feito. O projeto seguinte é para a gente poder fortalecer aí a coleta convencional e a limpeza pública, né? Pensando em atender a área urbana e rural com os serviços de poda, capina, varrição e a coleta convencional e outros pertinentes da limpeza pública, considerando cada contexto, né? Considerando cada realidade local aí. Nem sempre todas as localidades vão demandar os mesmos serviços, né? Então, esse projeto vem nesse sentido, de compreensão e adequação. O projeto seguinte, da coleta seletiva e da reciclagem, então a gente vai ter um foco aí nos resíduos orgânicos, recicláveis e no trabalho lá na unidade de triagem. O projeto da logística reversa, para a gente tirar da coleta convencional pilha, lâmpada, bateria, pneu de bicicleta, né, tudo que já existe aí uma logística reversa obrigatória, no sentido da prefeitura identificar o que gera e buscar as parcerias necessárias para fazer essa logística reversa acontecer. Tá? A atenção aos resíduos especiais tem a ver com o que nós conversamos sobre resíduos do serviço de saúde, das unidades de saúde, resíduos da construção civil e volumosos, que hoje são descartados de maneira clandestina no município, a gente conversou sobre isso no diagnóstico, né? Então, principalmente esses resíduos, além dos resíduos gerados nas granjas, né? São os resíduos agro-silvopastoris. Então, a prefeitura precisa conhecer quais resíduos são gerados, como são descartados e fazer esse acompanhamento para garantir a qualidade ambiental
né? E as granjas têm uma importância e uma relevância destacada em Itaiandu. O projeto Segurança do Trabalhador tem o objetivo de amparar todos os trabalhadores, sobretudo os da coleta e da triagem, né, que lidam diretamente com o resíduo, para que eles estejam protegidos e para que os serviços sejam pensados para garantir uma ergonomia do trabalho, né? Então, o tipo de lixeiro favorece que o gari faça a coleta, sem prejudicar a saúde aí da coluna, das costas, né? A unidade de triagem está sendo estruturada de maneira para o operador ter facilitado o seu trabalho, né? Como é que está a capacitação técnica, como é que está a manutenção, aí, a troca dos equipamentos de proteção individual. Então, esse projeto tem esse objetivo de garantir a saúde do trabalhador. E o último projeto, Destinação Adequada e Regularização à Disposição Final, quero destacar aqui duas frentes de trabalho desse projeto. A primeira tem a ver com um estudo para o Itaiandu se preparar quando o contrato com a Vale Soluções Ambientais for vencido, né? Que está previsto aí para o ano de 2029, se não me falha a memória. Então, hoje, ela que recebe os resíduos, os rejeitos de Itaiandu, e o aterro sanitário está localizado em Cachoeira Paulista. Quando esse contrato for finalizado, para onde Itaiandu vai levar os rejeitos? Então, é preciso se preparar para isso, tá? E a outra frente de trabalho, a segunda que eu mencionei, tem a ver com a destinação dos resíduos de limpeza pública e dos resíduos de construção civil e inertes, né? Então, a gente conversou lá, que do lado da Escola Fazenda tem uma área que recebe os resíduos de limpeza pública, né, os resíduos de poda, capina, varrição, e precisa de uma adequação. E também a gente escutou que a Prefeitura já tem se mobilizado para destinar resíduos de entulhos, resíduos da construção civil, numa área próxima à unidade de triagem. Então, essas duas áreas demandam uma adequação, tanto do ponto de vista do licenciamento, quanto do monitoramento, da manutenção, e aí é isso que está contemplado dentro desse último projeto, tá? O orçamento total é da ordem de 13 milhões de reais, distribuídos nesses prazos, de modo que o prazo médio é aquele que tem o maior peso, né, de 5 milhões 700 mil, seguido do prazo longo, 4 milhões 280 mil. Então, relativamente, tem tempo para o município se preparar para alcançar essas fontes de financiamento, né, mas isso não significa que o prazo imediato e curto tem orçamentos baixos, né, tem muita coisa para ser alcançada do ponto de vista orçamentário. Também é um componente que representou aí um peso para o orçamento total, né, o orçamento global. A gente tem uma média por ano de 650 mil reais. Tá? Vamos para algumas ações selecionadas aí. A primeira, elaborar planejamento de serviços de coleta convencional e seletiva de resíduos sólidos nas áreas rurais e urbanas. Está previsto aí prazo imediato, já é uma coisa que é possível fazer. Já sabemos que a Secretaria de Meio Ambiente já tem iniciado esse planejamento, e aí a gente traz o objetivo da universalização do acesso, né? Contemplar aí todo o território municipal, toda a população municipal. O segundo, elaborar planejamento do serviço de limpeza pública, né? Considerando aí o aumento das equipes, o tipo de ação, o tipo de serviço que está sendo demandado em quais localidades, para fortalecer e ampliar e, de novo, atender o princípio da universalização do acesso. A terceira ação é RS 04. Estabelecer as formas de participação da Prefeitura no gerenciamento de resíduos sólidos especiais e perigosos. Outro tema que a gente conversou bastante na última reunião, né, sobre como a Prefeitura vai participar desse gerenciamento dos resíduos de construção civil, sobretudo das famílias de baixa renda, dos resíduos volumosos e dos resíduos perigosos que são gerados no município. A ação 16. Realizar campanhas de sensibilização e informação para incentivar a adesão da população ao serviço de coleta seletiva, né? Então, essa é uma outra ação muito sensível, e a gente conversou bastante sobre ela na nossa última reunião, da necessidade da população receber essas campanhas, né? As oficinas educativas, sejam campanhas veiculadas nos variados
meios de comunicação do município, para que a gente tenha cada vez mais fortalecida a coleta seletiva, né? Então, essa é uma ação prevista para ser contínua no município, desde o prazo imediato ao longo, porque como a gente conversou, a gente sabe, né, que toda mudança de comportamento requer um acompanhamento de perto, continuado, para que a gente consiga assimilar essa nova cultura no município, né? A ação seguinte ali é a RS 21, prestar apoio técnico. Aí eu estou falando de administrativo, de saúde, assistência social e outros pertinentes, a associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Outra ação contínua a partir do prazo imediato, né, até o prazo longo, que deve aí acontecer repetidamente, né, periodicamente, esse apoio técnico para que a gente tenha uma associação cada vez mais autônoma, capaz de se autogerir, né, e fortalecer a coleta seletiva, a destinação de resíduos, a geração de trabalho e renda. Tá? A ação seguinte tem a ver ainda com a Associação de Catadores, que é regularizar a atuação da Associação de Catadores de Reciclável de Itanhandu, a ACRI, junto ao município, por meio de contrato de prestação de serviços que contemple metas de implantação e ampliação gradual do serviço de coleta seletiva e coleta convencional no município, em parceria com a Prefeitura Municipal. O que essa ação vai trazer? Primeiro, a gente entendeu, né, já viu, que a associação hoje atua de maneira irregular. Como assim? Não existe um contrato de prestação de serviços da ACRI junto ao município. Hoje, a gente já conversou sobre isso, né? A Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estimula e ela estabelece que organizações de catadores formadas por pessoas de baixa renda sejam contratadas sem necessidade de licitação, pode ser diretamente contratada, né, para prestar serviço do município. O contrato é uma forma de regularizar a prestação do serviço, tá? E aí, nesse contrato, a gente recomenda, né, essa ação vem recomendar, que estejam acordadas a ampliação e implantação gradual e progressiva da coleta seletiva e da coleta convencional. Isto é, por que não envolver a ACRI também nas ações de coleta, né? Isso também é uma forma de fortalecer a capacidade da associação, dela conhecer o território, dela se autogerir, dela se aproximar da população e dos associados, inclusive, serem veículos de educação ambiental, né? Serem agentes de informação, agentes de educação. Então, quando a gente traz essa associação para o serviço, desde a coleta até a triagem, isso é uma forma de fortalecer não só a prestação de serviço, mas também a associação, mas também o envolvimento da população. Então, essa ação vem com esse objetivo e ela deve ser feita de maneira, desde o prazo imediato até o longo, claro, considerando que esse contrato aconteça no prazo mais breve, mas que esse acompanhamento, essa parceria com a prefeitura aconteça de maneira permanente no município, tá? Pode passar, Yane. Acho que é isso. Bom, aqui a gente tem o resumo geral dos orçamentos das ações do PMSB. Então, o Plano Municipal de Saneamento Básico de Itanhandu tem um orçamento total na ordem de R$ 71.200.000, né, com uma média por ano de R$ 3.500.000, sendo que, a partir do prazo curto, a gente tem orçamentos muito semelhantes, na ordem de 20 milhões de reais, mas temos aqui uma observação importante, né? Eu quero ler com vocês. O orçamento das ações do plano é baseado em bases de preços dos insumos praticados no mercado ou valores de referência, sem um nível de detalhamento preciso de quantidades de materiais e serviços, os quais só podem ser obtidos com precisão a partir de memoriais e especificações técnicas de projetos executivos elaborados, o que não é escopo do PMSB. Assim, os orçamentos são apenas estimativas, que deverão ser atualizadas previamente à execução das ações. Ainda, muitas ações são orçadas como sendo demanda de terceiros, mas,
a depender do quadro de funcionários da prefeitura, podem ser assumidas por pessoal já contratado e utilizando-se de equipamentos ou materiais já existentes, reduzindo os valores orçados. Ok? Dúvidas até aqui? Iane, a palavra agora é contigo ou é comigo? Eu sigo dos indicadores, né? Tá. Bom, tendo entendido, né, tendo apresentado esses resumos do produto E, agora a gente vai falar do produto F, que são os indicadores de desempenho. Por favor, Iane. Então, o produto F tem aí 3 itens centrais. O primeiro, planejamento, organização e acompanhamento dos indicadores, que vem mostrar como utilizar esses indicadores, para que eles servem, como eles vão ser publicizados. O segundo, indicadores de desempenho do PMSB. Então, vai trazer as fórmulas, né, como que esses indicadores foram calculados, como eles estão categorizados para ações que são pontuais ao longo do horizonte de planejamento ou para ações que são contínuas. Então, tem existe um detalhamento sobre como esses indicadores foram construídos. Tá? E o terceiro são indicadores de acompanhamento de execução das ações do PMSB. Aí a gente vai ter uma tabela para cada um dos programas do produto E, né? Um programa para cada componente de saneamento e o programa de desenvolvimento institucional, cada um deles vai ter um conjunto de indicadores para medir quanto do plano já foi executado e quanto que não foi e por quê. Né? Esses indicadores vão ter campos específicos para o gestor público preencher a situação daquela ação. Já foram feitas tantas reuniões, já foi executada, não foi executada porque não teve acesso à fonte de financiamento necessária. Então, todo esse registro de acompanhar as ações vai acontecer nessas tabelas dos indicadores de acompanhamento, que é o terceiro item do produto F. Pode passar, Iane, por favor. Então, como eu falei aí, o item de indicadores de desempenho do PMSB vai trazer tabelas com o código do indicador, a descrição do indicador e a equação, como esse indicador, quais são os dados que esse indicador informa. Né? E aí apresenta a unidade de medida dele, a periodicidade, né? Se é um indicador que deve ser medido semestralmente, anualmente, mensalmente, o período avaliado, né? Qual período corresponde a essa medida? Estou informando aqui o indicador com base no prazo curto, que esse aqui é o final do prazo de programação da ação, programação do PMSB. Aí existe um comentário, né, sobre qual que é o objetivo desse indicador e a fonte de dados para alimentar esse indicador. Então, essa tabela, como eu disse, ela vem informando o leitor, né, ou o gestor público ou a população sobre como que esse indicador foi construído, tá? Vou fazer uma leitura aqui desse exemplo que a gente trouxe. Rapidinho, Iane, por favor. Então, o primeiro indicador ali, a descrição dele é Índice de Execução do Programa de Desenvolvimento Institucional. Qual que é a equação dele? É o total de projetos e ações programados para o desenvolvimento institucional com relação ao total de projetos e ações estabelecidos para o desenvolvimento institucional executados. Então, a gente vai conseguir entender aí o que foi executado com base naquilo que foi planejado para ser feito, né? Então, ele tem uma periodicidade semestral, então a gente vai acompanhar a execução do desenvolvimento institucional a cada semestre, considerado um acompanhamento bem próximo, né, bem pertinho, semestral. E aí os prazos estabelecidos na programação do PMSB que serão avaliados. E aí o comentário. Avaliar o desempenho do cumprimento das metas e objetivos estabelecidos no PMSB para o desenvolvimento institucional. Aí qual que é a fonte de dados? O preenchimento correto e regular das planilhas dos indicadores das ações. Estão lá no item 4. Né? Então esse item 4 é um item lá do produto F mesmo. Então todo ele já se auto-explica
como que o gestor vai fazer esse preenchimento, tá? Deixa eu ver comentários aqui que o pessoal está escrevendo. Luciana, pode repetir o número da lei, por favor? Deve ser a lei 12.305 de 2010. É uma lei federal que define a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tá? Essa lei está discutida lá no produto C, no produto D, sempre que a gente fala das A Cristina nota sim, Cristina, a reunião está algum microfone está dando eco. Cristina, era o seu microfone mesmo. Cristina Mota, era o seu microfone mesmo que estava aberto. Vou continuar aqui, tá, pessoal? Obrigada, Iane. Eu vou continuar aqui, tá, pessoal? Pode passar, por favor, Iane. E aí, indicadores de acompanhamento de execução das ações do PMSB. Então, aquele detalhamento que eu expliquei, que eu falei, ele está apresentado dessa forma, de diagrama, né? Então, a gente vai ter aqui uma coluna na planilha de indicadores de acompanhamento, e aí, nessa coluna, vão sair vários conteúdos. A ação, que vai apresentar o código da ação e o título da ação. Então, o indicador vai estar relacionado a uma ação lá do produto E. Então, praticamente toda ação planejada no produto E vai ter um indicador relacionado. Tá? Então, essa tabela vai mostrar isso, vai dar um descritivo do indicador, a fórmula, a equação, vai dar a periodicidade de acompanhamento, prazo de execução, vai dar o recurso financeiro da ação. Então, o indicador vai mostrar o orçamento que foi feito, o orçamento previsto, né, para aquele ano e para a execução da ação total, e qual foi o orçamento utilizado para executar essa ação. Vão ter campos para esse preenchimento. Vai ter um campo de observação para o gestor mesmo escrever o seu comentário sobre o acompanhamento daquele indicador. Vai ter um campo para responsável pela informação, né? Qual que é a secretaria, qual que é a diretoria, o nome do gestor que está à frente dessa ação, tudo isso pode ser preenchido. E aí um registro do acompanhamento, né? Todos os comentários que forem necessários para a gente poder acompanhar, para a gente poder informar através do indicador a situação da ação. Tá? Pode passar, Iane, por favor. Bom, esse é o produto F, né? Então, por que a gente não trouxe um detalhamento de indicadores da mesma forma que a gente fez para as ações do produto E? Porque esses indicadores, eles têm um detalhamento muito grande, né? De fórmula, de como que isso vai ser preenchido. Então, a gente optou por uma questão de tempo, por informar como que esse produto está organizado, mas que todos os membros dos comitês façam essa leitura para conhecer melhor como esses indicadores estão apresentados, né? Está lá no produto F. Aí agora, se a gente não tem mais dúvidas, se gostaria de conferir aqui a caixinha de mensagens, a gente vai passar para falar das atividades de encerramento do PMSB. Vocês estão me ouvindo? Minha tela travou. Sim. Não tem comentários, não, Iane? Não consigo ver mais comentários. Não. Tá. Não, no YouTube que você fala ou aqui no... Ou aqui mesmo, né? Deixa eu ver. Não. Tá, obrigada. Eu não sei porque eu não consigo mais ver a caixinha de comentários. Mas então vamos lá falar das atividades de encerramento. O que temos de pendências e o que temos previstos para frente. Não estou vendo mais sua tela, Iane.
Saiu? Agora sim, beleza. Não, ainda não. Eu cliquei na página do YouTube, perdão. Minha tela não está aparecendo, não? Não. Olha se vai aparecer agora. Para mim está aparecendo aqui, setembro, envio do produto G, setembro, deliberação da aprovação do PS do comitê, Pois é, acho que a Clarissa. setembro, Acho que a captação Clarissa social, saiu. setembro, audiência pública online. Clarissa. A conexão caiu, mas eu consegui voltar. Deu certo? Voltou? Deu. Ah, joia. Agora melhorou. Eu estava vendo sua tela, mas agora não estou mais. Mas o que a gente precisa conversar? A gente tem para receber os pareceres de aprovação dos produtos C e D, que estavam previstos para o dia 15 de setembro. Quero lembrar isso, que o prazo é amanhã. A gente já fez reunião de validação desses produtos na semana passada. O prazo para o envio dos pareceres de aprovação desses produtos que a gente conversou hoje, EIF, é o dia 20 de setembro, que é a próxima segunda-feira. Dando continuidade a essas duas datas de envio de pareceres, a gente ainda precisa enviar para Itaiandu o produto G, que é o resumo executivo do PMSB e a minuta de lei municipal de saneamento básico. A gente tem uma capacitação de controle social, já marcada para sexta-feira, né? Deixa eu ver até que horas que é. Sexta-feira, acho que é 2 horas da tarde, né? A gente pode confirmar lá no nosso grupo. É isso mesmo, de 14 horas às 16 horas, na sexta-feira. Depois, a nossa audiência pública ainda será confirmada. Eu tenho conversado com a Estela, e ela tem mediado a comunicação com a Câmara Municipal, com a Câmara dos Vereadores, para a gente marcar essa audiência pública para a próxima semana, né? A gente tinha solicitado dia 21 de setembro, aí não tivemos um retorno dos vereadores e a Estela está tentando fazer esse apoio, porque não teremos todos os vereadores participantes dessa audiência pública. Parece que a agenda deles já tem outros compromissos. Mas, né, como essa audiência pública tem o objetivo de aprovar o PMSB junto da população, não há necessidade, né, não é obrigatória a participação de todos os vereadores, né, não é compulsória. E aí ficará pendente uma reunião da Câmara para aprovar o PMSB na forma de lei, né? E promulgar a Lei Municipal de Saneamento Básico, aquela que o produto G traz na versão minuta, tá? E aí, após a audiência pública, a gente vai precisar da deliberação de aprovação do PMSB pelos comitês. Então, tudo isso a gente vai orientar, mas significa o quê? Após a audiência pública, a equipe do FMG terá coletado as contribuições que a audiência pública vai trazer, e aí a equipe UFMG é responsável por adequar, por corrigir ou complementar cada um dos produtos que tiver recebido contribuição na audiência pública, e a gente vai ter um prazo curtinho até o final de setembro para enviar esses produtos corrigidos, atualizados após a audiência pública, já incorporando as contribuições. E aí a gente faz esse envio para vocês das versões finalíssimas dos produtos
mas os comitês precisam emitir uma última deliberação de aprovação do PMSB, tá? Então, é isso que precisa acontecer ainda. Lembrei de tudo, Yane? Sim. Sim. Temos perguntas? No YouTube, não. Tá. Então, a gente continua em contato, né? Vocês todos já têm os nossos contatos, a gente conversa pelo grupo dos comitês, grupo do WhatsApp, dos comitês executivo e de coordenação. Os pareceres de aprovação deverão ser enviados para o e-mail do Projeto Sambas, né? O PMSB, o fmgfunas@gmail.com, mas tudo está orientado nos ofícios que foram junto com o envio dos produtos, tá? Obrigada, Daiane. Pode encerrar o compartilhamento de tela. Queria saber se tem comentários, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, pautar alguma questão com relação ao conteúdo dos produtos. Oi, Maria Cristina. Tudo bem? Tá joia. Então, é isso. Eu quero só reforçar, por favor, a Cristina, o Eric, a Maria Cristina, a Joana, né, ajudando aí a representar a Bianca, do Superação, que são os membros da Câmara Técnica, né, que, por favor, se reúnam para receber aí as contribuições dos comitês, para a gente ter o parecer de aprovação dos produtos. A gente ainda, na Câmara Técnica ainda tem a participação do Luiz Fernando, né, o vereador. 2, 4, 5. Aí fica faltando uma pessoa que eu não me recordo agora quem que é. Mas se vocês precisarem de ajuda, a gente está disponível, né, para ver como que preenche esse parecer de aprovação, como que coloca as contribuições lá. Estamos aqui para ajudar, tá? À disposição. Então é isso, encaminhar para o encerramento. Quem tem orientações é a Emily, né? Eu vou deixar aqui no chat a lista de presença dessa reunião, gente, mas também depois eu vou enviar nos grupos, para caso alguém não veja, alguém perca. E também para finalizar, para a gente tirar um print de tela para deixar a reunião registrada. Então, quem puder ligar a câmera, fique à vontade. E alguém mais vai ligar? Ou já posso tirar? Pode. Então, vamos lá, então. 3, 2, 1. Vou ver que se tirou. Acho que foi. Vou dar só uma conferidinha se foi mesmo. Eu quero responder uma pergunta da Luciana, que colocou assim: na lei haverá uma responsabilização por não executar o plano? Luciana, essa responsabilização vai estar na Lei Municipal de Saneamento Básico de Itanhandu, que vem na forma de minuta no produto G, né? Eventuais ônus ou mecanismos punitivos, né, sobre o não cumprimento, tem que estar na forma de artigos, isso tem que ser avaliado pela Prefeitura e pela Câmara, né? O Projeto Sambas envia uma minuta. Então, essa alteração do conteúdo da minuta é por parte do município, e essa questão que você traz pode ser discutida no âmbito dos comitês, da Prefeitura e da Câmara, para que sejam pensadas aí formas de responsabilização, tá? Por nada. Ok, então tiramos a foto, tem aí o link do formulário de presença. Então, de novo, o nosso muito obrigada pelo tempo e a paciência de vocês e as contribuições. Nos vemos na sexta-feira. Bom almoço para todos. Um abraço. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Um bom dia para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau. Obrigada, Eric. Muito obrigada. Tchau, Simara, Luciana, obrigada. Maria Cristina, Cristina Mota, Wagner, muito obrigada. Obrigado, eu.